O Senado aprovou a proposta que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas. Os senadores se anteciparam ao Supremo Tribunal Federal, que também analisa o tema, mas teve o julgamento suspenso em março. No primeiro turno de votação, o placar foi de 53 votos a 9. No segundo turno, foram 52 votos a 9. Agora, o texto segue para análise na Câmara dos Deputados. A proposta inclui, na Constituição, que será considerado crime a posse e o porte, independentemente da quantidade, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Na prática, o texto reafirma o que já está previsto na Lei de Drogas, que determina penas para o porte e a posse para consumo pessoal. Vamos ao debate. Caio, a PEC das drogas amplia o mal-estar entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal? Olá, Leandro. Olá, doutor. Saudações à nossa audiência. Bom, sem dúvida nenhuma, amplia o desgaste. Mas antes de enfrentar a questão em discussão, vale a pena resgatar alguns fatos sobre essa pauta tão sensível e tão polêmica. Em primeiro lugar, é preciso reforçar que desde 2006 a lei já despenalizou o consumo de drogas. O pior que pode acontecer para um usuário é uma advertência sobre os efeitos da substância, a prestação de serviços à comunidade e o comparecimento a um curso educativo sobre o tema. Bem tranquilo. Outro fato diz respeito à opinião pública. Manchete aqui do Instituto Datafolha de 27 de março desse ano, menos de um mês. Cresce oposição a descriminalizar maconha em pequenas quantidades. Segundo a matéria, para opinar sobre o tema, os entrevistados foram informados que o STF está julgando um caso que pode descriminalizar a posse de pequenas quantidades da droga. Bom, o resultado desse levantamento aponta que 7 em cada 10 brasileiros são contra a descriminalização da maconha. Portanto, parece que, excepcionalmente, o Congresso brasileiro está alinhado à vontade popular, que é um fato a ser comemorado, né, já que todo o poder emana do povo. Contudo, certos integrantes do STF têm entendimento contrário à esmagadora maioria da população e, além de descriminalizar o consumo da maconha, os ministros querem, eles próprios, estabelecer um único critério para diferenciar usuários de traficantes. Nesse sentido, haveria um impacto gigantesco no sistema prisional brasileiro. Ele seria esvaziado. Então, é o que a gente extrai dessa reportagem especial, publicada nos idos de maio de 2023 pelo jornal O Globo. Pesquisa inédita mostra quantos condenados por tráfico poderiam ser absolvidos se porte de maconha for descriminalizada pelo STF. Continua. Se o voto do ministro Luiz Barroso vigorar, 27%, mais de um quarto dos condenados, estaria dentro dos limites da quantidade permitida e seriam soltos. À época, o Barroso sugeriu que o limite para enquadrar o usuário fosse de 25 gramas de maconha. Ocorre que o voto com maior adesão na corte é o do ministro Alexandre de Moraes, que foi muito mais generoso com os usuários e visa permitir a posse e o porte de até 60 gramas de maconha. Ou seja, na prática, centenas de milhares de traficantes condenados perderiam seu status como criminosos e seriam devolvidos ao convívio social sob o beneplácito do Supremo e seus ministros. Então vamos pensar, se um ET baixasse aqui no seu disco voador, observasse essa situação, ele certamente questionaria: nossa, será que os traficantes humanos não vão simplesmente se adaptar à nova lei, esconder a droga e portar apenas a quantidade autorizada pelo tribunal? A gente tem que responder: sim, caro extraterrestre. Essa é uma possibilidade concreta e plausível. E o mais triste aqui, brincadeiras à parte, é imaginar que o traficante, o vil traficante, né, que é esse elemento abdutor da juventude marginalizada, com apenas 9 corridinhas que podem até ser autorizadas pelo STF, ele conseguiria vender mais de meio quilo de maconha na porta de uma escola, camuflado como um mero usuário. Por isso que esse critério, por isso que o critério para diferenciar o usuário do traficante, ele não pode ser fixado somente com base na quantidade de droga em posse do suspeito. A lei vigente, a lei atual, ela já estabelece vários parâmetros objetivos para que as autoridades façam essa distinção caso a caso, individualizando a conduta. Mas voltando aqui à pergunta do Leandro, a pergunta que está em debate, é evidente que essa pauta traria desgaste entre o STF e o Congresso. Afinal de contas, mais uma vez, é a Justiça querendo legislar contra a vontade popular sem se submeter ao filtro do Parlamento. Mas, enfim,
Esse tem sido aí o modus operandi, né, dos progressistas da esquerda na política e no judiciário. Cortar o caminho democrático pelo atalho do tal ativismo judicial. E como diria o famoso psicólogo Abraham Maslow, para quem só sabe usar martelo, pessoal, todo problema é um prego. E assim, a separação dos poderes continua sendo marretada aqui no Brasil. Zé, a aprovação da PEC é um avanço ou é um retrocesso? Eu acredito que ela é um retrocesso dentro daquilo que eu quero fazer considerações. Mas, primeiro, vamos fazer alguns esclarecimentos. Eu sou contra o ativismo judicial, porque o ativismo judicial não foi, inclusive, produto da ideologia de esquerda ou da de direita. Ela é capturada pelas duas ideologias. O ativismo judicial nasce nos Estados Unidos da América e não poucas vezes direitos dos trabalhadores foram atingidos por posturas conservadoras da corte estadunidense em postura claramente ativista. Quem for ler qualquer livro do ativismo vai verificar que ele não se associa à esquerda ou à direita. O ativismo ele vai à direita, vai à esquerda, ao sabor das convicções dos magistrados de momento em todos os países. Isso é uma constatação teórica irrefutável pelos estudos que são feitos sobre ativismo. Segundo lugar, o ativismo judicial ele tem espaço em todos os países que têm a estrutura do Estado Democrático de Direito. Atualmente é uma realidade inexorável e ele muitas vezes ele é balizado pelo fato da inércia legislativa. O legislativo nem sempre consegue decidir a respeito de questões e, portanto, como não existe vácuo no exercício do poder político, o judiciário entra. Nesse ponto, honra seja feita. O Congresso Nacional começa a agir, começa a senhorar-se de uma situação e isso eu vejo como um lado positivo, mas escolheu uma péssima questão, sem debater com profundidade nem o texto que aprovou, muito menos a lógica que está por trás dele. Há muito tempo os especialistas sabem que gravemente no sistema brasileiro, pessoas que portam pequenas quantidades de drogas ilícitas são pessoas conduzidas ao cárcere e acabam fornecendo mão de obra útil para as organizações criminosas. Pequenos portadores, pessoas que estão lá numa festa, que tem lá, inclusive se você quiser falar, não é só o pobre, mas o rico também, que tem lá a bala, o doce, como se fala, que é a droga sintética, ele está portando uma pequena droga e essa pessoa pode ser levada ao cárcere. Né? Pode ser levada a uma situação, por quê? Porque, embora a lei não fechasse e não fecha ainda até hoje isto, as autoridades judiciárias tentam cada vez mais e sempre interpretar o portador da droga como traficante. Isto é uma realidade. Força-se a mão. Não poucas vezes o Ministério da Justiça fez cursos para tentar debater isso com os operadores do direito, dizendo, olha, há que se diferenciar o usuário eventual, o usuário dependente do traficante, porque senão eu acabo colocando o usuário dependente que precisa de tratamento de saúde ou o usuário eventual como traficante e acabo acabando com a vida da pessoa e alimentando organizações criminosas. Boa parte dos presos brasileiros estão lá como pequenos portadores de droga, não é? Pequenos portadores. Os grandes traficantes não estão lá, não. Né? Os que estão por trás dessa distribuição não estão lá. E, portanto, esse tipo de política, ela não gera nada, absolutamente nada. Por isso que alguns dos países estão, inclusive, com certo êxito, como Portugal, Uruguai, buscando certas situações de liberação controlada para acabar e atacar o tráfico. Claro? Ou seja, esta é uma discussão mundial que nós temos que não podemos ser dogmáticos analisando resultados. No entanto, o Congresso Nacional, por força do senso comum, mais uma vez o senso comum, sem estudos, resolve colocar esta regra com a intenção de dizer, não, então agora portador lá, portou uma pitadinha de maconha, vai ser responsabilizado. Muito bem, não vai ser penalizado, mas vai ter consequências administrativas pesadas para a sua vida. Quando, na verdade, essa não seria, Leandro, a melhor solução, a meu ver. Só que, e eu deixo para o retorno essa análise, porque o tempo já se vai, a redação é péssima, péssima da emenda. Sabe por quê? Porque ela fala em droga, Leandro, e droga pode ser lícita ou ilícita. E ela abre espaço para se discutir a licitude da droga que é proibida, ou a licitude. Então, há espaço para o legislador e há espaço para o juiz intérprete.
Portanto, se a intenção do legislador era fechar totalmente o sistema, deixou-se a porta aberta com uma péssima realização. Felizmente, não é a intenção do legislador que vale na interpretação, é a intenção da lei no seu sistema. Portanto, talvez esta emenda constitucional, com toda essa confusão, acabe sendo, no frigir dos ovos, inócua. Mas, nesse momento, a intenção do legislador é muito ruim e descompassada com a realidade e com os estudos que são feitos. Caio, concorda com a leitura do Zé? Não, há uma série de estudos de caso a respeito de estados ou países que legalizaram as drogas. Eu chamo a atenção do nosso telespectador para o estudo do caso do Oregon, que mostra que essa foi uma política pública desastrada. Você aumenta a questão de saúde pública, mas você piora a questão de saúde pública e não necessariamente resolve a questão de segurança pública. Lá no caso, né, a quantidade de crimes associados ao consumo de drogas, né, principalmente crimes contra o patrimônio, crimes de agressão, aumentou sobremaneira. E também os usuários, aqueles num estado mais grave, já de dependência química, não tinham o hábito de procurar assistência de saúde pública. Mas, enfim, eu acho importante pontuar aqui para o nosso telespectador que, em primeiro lugar, a lei vigente, a lei atual, né, como o Zé pontuou, ela não vai penalizar o usuário, também como eu disse nos meus argumentos iniciais. É só uma questão simbólica, né, de fazer essa conduta, esse comportamento ter ainda um caráter penal, mas com uma sanção muito leve. Eu faria aí um paralelo com a questão do direito de votar e a sanção por não votar. Obviamente, aí uma matéria civil, mas que tem uma consequência tão branda que é praticamente inócua. Ainda assim, o voto permanece obrigatório, assim como agora, né, ao que tudo indica, né, parece ser para isso que o Congresso está sinalizando, é isso que a população brasileira quer, né, que o consumo de drogas ainda seja criminalizado, embora despenalizado. E não é só o consumo de drogas que está despenalizado. Aí, falando do ativismo judicial, e que bom que nesse ponto eu e o Zé concordamos, né? Temos críticas aí à ingerência da justiça nos demais poderes, vamos lembrar da súmula vinculante 59 de 2023, do tráfico privilegiado, lá no STF. Eu leio aqui para os nossos telespectadores. É impositiva a fixação de regime aberto, portanto, não vai preso, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, né? Prestação de serviços comunitários, esse tipo de coisa, quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado. Ou seja, o pequeno tráfico feito pelo réu primário, sem antecedentes criminais e aí uma série de atenuantes, né, ele também já está despenalizado. Então, já houve esse movimento. O que o Supremo quis fazer é interferir realmente numa questão que o Congresso, né, colocou aí, desenhou uma linha na areia e falou, ó, aqui, a partir daqui, você não passa. E agora, discordando um pouco do Zé Eduardo, eu acho que no caso o ativismo judicial aqui, o ativismo judicial à brasileira, inclusive apelidado de judiciário de coalizão pela Transparência Internacional, está muito relacionado a pautas da esquerda, porque o atual judiciário parece ser mais simpático às causas do governo. E isso está alinhado, inclusive, né, com propostas de campanha do Lula e depois falas dos ministros. Só para fechar, Leandro, Poder 360, julho de 2022. Lula estuda mudar a lei de drogas para reduzir encarceramento. Outra manchete, dessa vez o portal G1, março de 2023. Ministro de Lula defende descriminalizar drogas para reduzir população carcerária. Então, nesse caso, STF e governo Lula parecem estar muito alinhados. Zé, concorda com a leitura do Caio? Não, eu convido o Caio a ler a história da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, onde o ativismo de direita predominou durante muito tempo. Ou seja, o ativismo depende da composição política e ideológica da Corte. Se a Corte tiver uma postura formada mais progressista, talvez mais à esquerda, se tiver mais conservadora, à direita. Ou seja, isso não resolve o problema do ativismo, nem posso associar, é um erro associar o ativismo à esquerda ou à direita. É um erro. Claro, um erro historicamente comprovado. Vamos ler a história da Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Vamos ler a história da Suprema Corte de outros países, da Austrália. Vamos ler, há estudos sobre isso. Então, acho que esse é um fato. Não dá para rotular coisa de esquerda e direita com ativismo como se fosse. Há muitas pessoas de esquerda que fazem esse erro, inclusive, a meu ver, dizendo que o ativismo é progressista. Eu não acho que seja. Não acho que seja porque muitas vezes é retrógrado. Né? Me lembro da figura de um professor português que dizia: deixe os passarinhos numa gaiola e se você abrir a porta sairão os de esquerda e os de direita. O Estado de Direito é uma gaiola, claro.
Bem, fora isto, eu também quero fazer uma observação. Eu não consigo entender esses estudos que mostram isso. Vamos olhar o efeito em Portugal. Portugal é um país que prima pela violência? Ou será que não virou um refúgio europeu em relação à segurança? E o Uruguai também não é um refúgio? Vamos ver os índices de violência nesses países. Vamos fazer análise e estudos sérios. Eu não sou dogmático. Eu não acho que a liberação da droga automaticamente gera consequências perversas. Vamos analisar, vamos fazer estudos sérios, mas não vamos partir de pressupostos. Não vamos trabalhar com o senso comum. Essa é a pior coisa que tem. O mundo perdeu a guerra contra as drogas. A guerra contra as drogas, que era capitaneada pelo DEA, pelos Estados Unidos, e que se transformou muitas vezes num projeto político de hegemonização dos Estados Unidos da América, perdeu espaço. Perdeu lá na Colômbia, que migrou para o México, que migrou para outros países. É a vida, infelizmente, ou seja, eu tenho que buscar outras formas de lidar com esse problema. E a melhor forma de lidar com esse problema é vendo, discutindo, refletindo e não colocando na Constituição coisas que depois vão ser interpretadas e reinterpretadas. Veja só, álcool é droga. Álcool é droga lícita. E há drogas ilícitas. Isso é pacífico também na doutrina que estuda o tema. Agora, a questão fala de droga. Que droga? Nós vamos ter que interpretar isso, eu deixo espaço para o legislador, para o juiz. Ou seja, eu crio uma confusão demoníaca utilizando uma norma constitucional para regular um espaço que não é constitucional. Quer fazer uma lei? Faça. Discuta seriamente, chama especialistas, debate, vamos ver a experiência de outros países, vamos ver como é que lá se resolve. Mas não é com essa situação de senso comum. Aí eu vou dar uma resposta para o judiciário. Que bom que se dê resposta. Eu acho que eu sou contra o ativismo. Mas vamos escolher as coisas certas, na hora certa, estudando as questões com cuidado. Né? Vamos parar de adotar o senso comum como balizamento de conduta legislativa. Isto é péssimo, péssimo para a democracia. Senso comum, eu reflito e formo opinião pública. Sem reflexão, sem estudo, sem análise, sem debate, com dogmatismo e com intolerância e padronização ideológica, eu não chego a bom resultado nunca. A democracia não é assim que é bem operada.